Hoje a Bianca me chamou porque falou que o carro quebrou, eu vou precisar arrumar. E o que quebrou, Bianca? Não é esse que quebrou, papai. Esse não quebra. É esse aqui, né, Bianca? É. Então tá legal. Bom, esse daqui é um Palio 97, motor Fiasa, 1.5, tá? É um carro praticamente único dono, ele sempre foi da minha mãe. E agora a gente está usando ele, a minha mãe quis trocar de carro, a gente acabou ficando... a gente não quis despachar o carro aí simplesmente para poder usar ele como meio de transporte. Isso não é uma forma grosseira da gente falar. A grande questão é que como a gente é apaixonado por Fuscas, ratoeiras antigas e outras coisas mais, na verdade a gente gosta tanto desses carros que, por exemplo, quando você precisa ir no supermercado, se você deixa o carro no estacionamento do supermercado, você fica meio em pânico, você fica imaginando... Isso para imaginar, não que um ladrão vai levar, mas imaginando pouco, você imagina que alguém vai encostar um carrinho, alguma coisa assim, mesmo que for um ratão, você acaba ficando com medo. Isso daqui a gente encara, apesar do carro ter sido sempre desde zero muito bem tratado, a gente não tem nenhum, vamos dizer assim, valor afetivo por ele. Ele é mais para a gente um meio de transporte, é a máquina na essência da coisa. Não é igual isso daqui, que é assunto das nossas conversas quase que diárias, minha, da Bianca ou dos outros carros que a gente tem também, da Kombi. E então a gente acaba criando um afeto. Isso não vamos dizer, ser Zé Frizinho, não querer ir com o carro em qualquer lugar, mas é que na verdade a gente fica com receio. Então pro dia a dia a gente acaba tendo esse carro aqui. Pô, Tonela, por que um Palio? Não, não é porque é um Palio. A minha mãe comprou esse carro aqui há muitos anos atrás e acabou que ela ia trocar e acabou ficando com a gente. Particularmente eu gosto muito da linha Fiat 147 e Uno. Esse daqui eu acho que eles aumentaram a complexidade da máquina e ele não trouxe nem a nível de conforto, nem a nível de desempenho algo... vamos dizer, compatível com o aumento da complexidade, principalmente na questão aqui da eletrônica. Tenho muitas saudades do meu Uno 1.5, que infelizmente eu vendi no lugar desse daqui, contrariando todos os conselhos da sábia Bianca. Bom, o problema que esse carro deu foi a bomba d'água. E pelo histórico que eu tenho dele, porque ele está há bastante tempo na família, essa bomba d'água ainda é original, nunca foi trocada. No momento que eu peguei o carro, em algumas situações a correia estava fazendo um barulho. Num primeiro momento troquei a correia, isso há 2 ou 3 anos atrás, quando ele era da minha mãe ainda. Eu troquei a correia, não resolveu. Eu troquei o esticador, apesar de contrariar a lógica, porque o rolamento do esticador original não tinha problema algum, também não resolveu. De um tempo para cá a correia está fazendo um barulho maior no momento da partida e demorando cada vez mais para parar de fazer o barulho. E o outro dia o Saura veio aqui, a gente conversando, o Saura falou: pô, Tonela, isso daí é o tensor, já troquei. Isso daí é o rolamento do tensor, não, já foi trocado. Isso daí é a correia, já foi trocado. Pô, então isso daí é um problema no alternador. Não, o alternador está girando livre, pelo menos ele estava, tá? A gente vai tirar agora e vai ver. Pô, então é a bomba d'água. A bomba d'água também está girando livre. Bom, apesar dela estar girando livre e silenciosa, ela começou a vazar essa semana. Então a gente vai fazer a troca da bomba d'água. Eu sou um mecânico amador, como vocês podem ver no vídeo, ou seja, não tenho uma oficina, eu não tenho, vamos dizer assim, uma experiência diária com o mercado de autopeças. A experiência minha se limita às pequenas trocas de bomba que a gente fez nos Unos que a gente teve, tanto o branco e como o verdinho, que era 1.5, basicamente a mesma estrutura mecânica aqui com pequenos detalhes que diferenciavam. E a primeira bomba que eu troquei foi do branquinho, a gente usou a marca Urba, foi um fracasso, ela fracassou 1 ano depois. E na verdade era a mais cara da Autopeças. Eu achei que o carro merecia um investimento, mas às vezes o preço não garante a qualidade. Depois eu acabei usando uma outra marca que acabou durando um pouco a mais e eu acabei vendendo o carro.
Bom, dessa vez eu não estou fazendo propaganda da marca de forma alguma, simplesmente pela minha experiência eu fugi da Urba, que o cara considerava a primeira linha, e estou usando essa daqui, que o cara praticamente ofendeu como paralela. Mas por outro lado, olhando aqui vamos dizer, não tem como a gente avaliar que tipo de rolamento que foi usado aqui, nem nada, mas aparentemente é uma peça bem montada. Tá, então não tem como você olhar a bomba, você vai escolher pela cor da caixa. Eu gosto mais de rosa, eu gosto mais de verde, tá? E então eu não tenho, vamos dizer, parâmetros para falar para você, olha, a bomba tal só dá problema. Ela deu problema para mim, mas ela não dá problema para mim diariamente, semanalmente, regularmente, porque eu troco de vez em quando dos meus carros ainda, tá? Então dessa vez a gente vai usar essa bomba. Eu tenho a impressão que foi essa Indiza aqui que a gente usou a última vez no Uno, tá? Mas hoje em dia a gente não tem muito como correr atrás de marcas. Pelo menos essa daqui tá escrito na caixinha que foi fabricada no Brasil, tá? A gente vai... e aqui no corpo da bomba também. Então, como a gente roda com o carro regularmente, é importante trocar, resolver isso daqui de forma corretiva, tá? Porque não foi resolvido de uma forma preventiva, porque eu não consegui fazer um diagnóstico preciso de que a bomba estava indo para o saco. O problema é que começa o vazamento e você não tem muito o que fazer. Então eu já soltei aqui essa mangueira, tenho que soltar mais. Vou tirar a caixa do filtro de ar simplesmente para facilitar aí para a Bianca mostrar as imagens para a gente. A bomba d'água é exatamente o mesmo modelo do Uno, tá? A única diferença é a polia, o cubo da polia que muda, porque aqui a gente usa uma correia diferente do que aquela correia do Uno. Então essa parte aqui do cubo, ó, ela é um pouquinho diferente, ela tem um rebaixo em relação ao cubo da bomba do Fiat. Mas tirando isso, toda essa carcassinha, a turbininha aqui é tudo igual a do Uno. Antes de tirar a bomba, que desse carro em particular eu nunca troquei, porque a bomba é nova, desculpa, a bomba é original ainda. Mas eu vou usar mais ou menos a mesma técnica que eu tenho usado ali nos Unos e com relativo sucesso, tá? Então aqui a gente tem 3 parafusos M8 que com uma chave 13 você vai conseguir soltar. Por que você está afrouxando agora, Tonela? Porque se eu deixar para afrouxar depois que eu tirar a correia, eu não tenho como travar a polia de uma forma efetiva, tá? Isso aqui, de repente, os mecânicos no dia a dia ali pode ser um mega segredo de algum mecânico. Eu peço desculpa se de repente eu estou revelando um segredo que eu não poderia, tá? Mas então aqui eu já deixei a polia mais ou menos solta. E agora eu vou soltar o tensor. O tensor dessa correia é diferente do tensor da correia em V, porque ele tem um rolamento que apoia aqui na parte traseira. E o alternador, no caso da correia em V, ele tem um rasgo aqui que você estica afastando, aproximando o alternador. Aqui não, tá tudo fixo e a única coisa que você afasta ou aproxima é esse tensor aqui, tá? Então eu vou soltar o ponto de apoio dele, que é esse de cima, para que ele possa girar numa boa. Aqui é onde existe a possibilidade a promessa da regulagem, tá? E aqui você afasta ou aproxima, tá? Ó, aí já tá completamente solto. E na parte de baixo, aqui é um ponto de apoio que ele gira em torno desse parafuso e o de baixo ele se movimenta, tá bom? Então agora a gente solta aqui, tiro a correia, tá? E bom, eu nunca troquei desse carro, eu não sei, mas provavelmente eu vou ter que tirar essas latas aqui pra gente ter o acesso pelo menos a esse parafusinho aqui, porque senão o que eu vou acabar fazendo? Eu vou acabar entortando essa lata para puxar a bomba. Apesar de não ser o melhor serviço do mundo, isso daqui eu preferia estar lixando o platinado de uma variante encostado no acostamento aí em uma estrada, do que fazer isso aqui do que trocar essa bomba d'água. Mas a gente mesmo assim vai fazer com o máximo de capricho possível e sem ficar entortando as latas.
Então antes de tirar essa capa aqui, que inclusive eu já troquei a correia dentada desse carro logo que a gente pegou ele o ano passado, eu vou tirar a polia. Bom, eu acabei não girando aqui, ó, mas barulho não tá fazendo, não tá prendendo, tem uma pequena folguinha e vaza, mas vaza muito mesmo. Apesar desse carro em particular não ser um dos meus preferidos, esse motor, por outro lado, eu adoro ele. Eu acho que é um projeto muito bem sucedido e não sou eu que acho, a própria Fiat acha, porque afinal foi um motor que durou algumas décadas aí, tanto lá fora em diversas cilindradas como aqui no Brasil, tá? E sinceramente eu tenho muitas saudades de quando os carros saíam zero com uma motorização, vamos dizer assim, ultrapassada, porque se você considerar que isso daqui é um motor de 147, tá? Do Fiat 147, com algumas modificações, diferença na cilindrada, diferença no sistema de ignição, mas é o mesmo projeto. E se ele existiu desde o 147, desde o final dos anos 60 na Europa, se eu não me engano, até praticamente a virada do século aqui no Brasil, não sei lá fora, mas é porque não é a gente que acha que é um bom motor, é porque ele é um bom motor de fato. Que mais que eu vou soltar aqui, Bianca? Vou soltar então todos esses parafusinhos aqui. Se a gente tirar alguma coisa a mais, depois eu aviso que a gente foi longe demais. Bom, um dos parafusos que prendem essa lata que eu tô por enquanto tentando tirar é o mesmo que segura a bomba d'água. Então aqui vem os mesmos detalhes do que aqueles que a gente já aplicou quando a gente trocou a bomba d'água do Uno. O parafuso ele tá meio duro. E isso significa o quê? Que ele pode estar meio enferrujado. Não adianta você chamar aquele teu primo mais forte e falar, ai, solta pra mim. Porque na verdade o que ele vai fazer é quebrar o parafuso. Na verdade você tem que chamar a Bianca e falar para ela tentar soltar. Porque se ela não conseguir, significa que tem alguma coisa oxidada no parafuso. Na verdade esse daqui tava um pouquinho travado ali, deve ter uma oxidação de leve, mas nada grave. Olha aí, bateu mais ou menos com o que a gente imaginou. Ele tem uma oxidação leve, mas pelo menos os fios da rosca estão inteiros. Então todos os parafusos da bomba, quando você for soltar, você tem que tomar cuidado para não entortar e acabar destruindo aí tudo. Porque se você quebrar um parafuso M6 desse dentro do bloco do teu motor e você estiver na tua casa, você vai achar que é o pior dia da sua vida que você está vivendo, e que de fato deve ser mesmo, tá? Agora, se um mecânico quebrar isso daí, provavelmente ele vai usar muita cola ali para poder te entregar o carro e você nunca vai ficar sabendo, porque senão você tem que, na verdade, mesmo que for para fazer uma rosca com helicoil, alguma coisa assim aqui em torno, com o motor no lugar, talvez para passar a broca você tenha que tirar o motor ou descer o motor. Então, na melhor das hipóteses, se for uma rosca nessa posição aqui, você tem que tirar o motor, tá? E vamos dizer, no mundo real, eu não sei se um mecânico que vai quebrar um parafuso de uma bomba d'água vai chegar para você, olha, eu te cobrei R$5 para trocar a bomba d'água, mas agora eu vou ter que tirar o motor e vou te cobrar 500. Eu não sei se isso acontece, tá? De uma forma rotineira aí. Já soltei os 4 parafusos da bomba. Aqui eu vou dar uma pequena afastadinha nela. Vamos ver o que acontece. Eu acho que essa chave de fenda aqui não vou ter apoio o suficiente. Pronto, consegui mexer. O motor tá frio, claro, né? O motor tá frio. Talvez eu consiga tirar a bomba sem soltar essa chapa, porque eu tava percebendo que diferente do 147 e do Uno, aqui a gente tem essa chapinha aqui dividida em 2 partes. Ah, mas eu não vou ficar me matando de descobrir. Eu vou soltar mais 2 parafusinhos ali, vou soltar tudo que acaba sendo mais fácil. Bom, acabei tirando o sensor da roda fônica aqui, ele que indica para
para essa caixinha aqui, que é a central eletrônica do carro. Não pensa, tá? Isso daqui é só uma máquina eletrônica que compara parâmetros em entradas e coloca determinados valores na saída. Não existe nada de sobrenatural ou de divino na eletrônica. Bom, então eu consegui tirar, estava falando e a bomba acabou caindo. Bom, aqui a gente tem o tensor da correia dentada. A correia, você estica ela no momento que você instala a correia nova. Depois disso, ainda que você veja e se sinta tentado a fazer algum ajuste, você não deve fazer. Segundo Conheça Seu Fiat, que é um livro que muito me ajudou, a tensão da correia você deve torcê-la 90 graus assim e já é o suficiente para a montagem inicial. E depois disso, se ela ficar com um pequeno desgaste, isso não representa nenhum problema. Bom, a bomba já acabou caindo. Enquanto a gente falava, caiu a outra chapinha ali que eu vou pegar. Então eu vou dar uma pequena raspada aqui para a gente poder partir para a montagem da nova. Bom, eu já raspei com a lâmina do estilete ali. Esse carro ele não tá... ele tá com uma oxidação que a gente pode... Desculpa, Bianca. Que a gente pode considerar normal. Apesar de que ele rodava pouco quando ele era da minha mãe. Ele é 97, ele está com 100 mil agora. Então se a gente fizer uma estimativa, ele continuou rodando essa média de 5 a 6 mil por ano, mais ou menos. É isso mesmo, de 5 a 8 talvez. Tá? Então era um carro que rodava pouco e as poucas intervenções que eu tive que fazer nele foi por água do radiador absolutamente cheia de ferrugem. Esse foi o único trabalho que eu tive enquanto o carro era dela, porque acho que ficava muito tempo parado e tal. Então a cada 2 anos eu tinha um trabalho aí trocando a água do radiador e colocando um aditivo. Mas de qualquer forma a gente percebe que o resultado foi bastante positivo. A gente tem uma corrosão num rotor de metal aqui bem, vamos dizer assim, bem limitada. E bom, agora eu vou pegar a junta nova e a bomba nova. Outra dica que eu acho que é muito bacana para um amador, que é o nosso caso, é você comparar a peça antiga com a peça nova fisicamente para ver se é exatamente a mesma coisa. Ainda que o vendedor onde eu comprei, particularmente, é um cara que eu tenho muita confiança, foi aqui perto de casa, não é um lugar que eu gosto de comprar, mas eu sempre procuro ser atendido pelo mesmo vendedor. O que às vezes acontece é uma oficina mecânica pega uma peça, depois não serve, devolve. Às vezes nem por maldade, mas acaba indo no próprio, ou na autopeças ou na mecânica, acaba trocando a peça dentro da caixa. Então é sempre legal você dar uma conferida caso a caixa não esteja lacrada. A nossa tá certa. Eu vou passar uma escova de aço aqui nos 4 parafusos que prendem a bomba, porque principalmente esse daqui está bastante oxidado. Já foram escovados, também sem excesso, é só para tirar o excesso de oxidação. Dá uma limpadinha com WM nas roscas aí. Enquanto isso, a junta que eu vou usar, jamais você vai usar cola em uma junta de papel ou em uma junta de borracha, tá? Uma junta de borracha ela se amolda a qualquer coisa que ela estiver vedando. Uma junta de cortiça ou de papel, você pode untar ela com graxa ou com óleo. No caso aqui eu vou passar um pouquinho de graxa, porque ela não vai entrar em conflito, vamos dizer, com a água que está circulando ali, e eu vou garantir que essa junta tenha a melhor vedação possível. Bom, sem excesso de graxa, e falta aquela chapinha que eu vou ter que colocar também antes de colocar opa, a junta escapou. Antes de colocar os parafusos. Vou travar com um aqui, e aí depois a gente coloca os outros. Eu já posicionei 2 ali para manter a bomba no lugar. E agora eu vou vir com essa chapinha aqui. Nada de excesso de aperto.
E se ele começar, depois que a gente limpou a rosca, ele tem que entrar com muito mais facilidade do que aquele saiu. Então esse é o momento, vamos dizer, onde você corre o risco de colocar tudo a perder. Se você, por pressa de ver tudo montado e rodando, você apertar, você forçar aqui uma rosca a entrar torta. Olha, eu estou usando como se fosse aqui uma chave de fenda, tá? Simplesmente para ver se a rosca tá certinha. E como eu joguei o WM, a rosca tá entrando certinho. Se você percebe que tem alguma... tá muito difícil, você precisa parar e ver o que está acontecendo, porque você vai comprometer uma rosca do bloco do teu motor, e é a pior coisa que você poderia fazer. Eu já consegui encostar os parafusos, e aqui você segue a lei universal dos parafusos. Quando vários seguram a mesma peça, você faz o aperto em cruz e gradualmente. Tem uma juntinha nova, sem... ela está untada com graxa, sem excesso de aperto, porque não é a força bruta que segura, e sim, ó, a força correta. Tá legal? Então aqui tá montado. Não tem muito mais segredo. Agora eu vou pegar essa chapinha aqui, ó. Vou dar uma limpadinha nela e vou montar ela na posição. Bom, eu já montei a chapinha do jeito que tava. O sensor da roda fônica com o pequeno suporte do fiozinho dele. E agora a gente coloca essa capinha aqui da correia dentada. E aí sim a gente pode já montar a polia da bomba d'água. Todas as capas montadas, agora é só colocar a polia da bomba d'água. São 3 parafusos, eu vou encostar os 3 e depois a gente vai conseguir dar o aperto final no momento que a correia já estiver montada. Bom, já montei a correia esticadinha, tá? Não esquece que você tem que apertar o parafuso ali que é o eixo do esticador, porque senão você vai sobrecarregar muito o parafuso que trava ele na posição que você escolheu. Agora é só ligar, você até pode ligar sem água e completando devagar, desde que o motor esteja frio. Aqui é simplesmente uma questão de bom senso. Eu estava conversando com a Bianca enquanto eu montava e ela não estava filmando. E eu estava explicando para ela que existem motores refrigerados a ar, que é o caso do Fusca. Existem os refrigerados a água, que é o caso da maioria dos motores, na verdade todos hoje. A vantagem da refrigeração direta pelo ar é a simplicidade, você não tem risco de um vazamento, que aqui já te deixa o carro encostado, você não pode mais andar com o carro. E eu estava comentando com ela, eu sou um adolescente, eu fui um adolescente dos anos 80, e todo mundo que viveu a adolescência nessa época sabe que provavelmente foi a melhor década para se ser adolescente. Basta você assistir o Todo Mundo Odeia o Chris, que ali é muito bem retratado como um adolescente se sentia. E uma das minhas paixões, eu tive as mesmas paixões que um adolescente. Nos anos 80 eu tive os mesmos sonhos, por exemplo, que o pessoal do J. Gaius Band soube cantar muito bem. Mas além disso, além de ser um adolescente normal, eu era fascinado pelo Porsche 959, que eu sonhava com aquele carro, que era um lançamento na época. E aquele motor em particular, depois de algum tempo, quando você tem acesso à informação, você acaba descobrindo que ele era um misto de refrigeração líquida nos cabeçotes, e nos cilindros eles eram refrigerados a ar, igual um Fusca ou um Porsche 911 normal. Então nesse carro em particular você tem o misto da ventoinha refrigerando o cilindro, e você tem a parte de radiador refrigerando os cabeçotes para garantir a máxima eficiência daquele que foi o carro dos meus sonhos nos anos 80. O que não dá para esquecer antes de ligar o motor é que depois que você coloca a correia, você tem que apertar os parafusos da polia, que é o que a gente está fazendo agora, também sem excesso de força. Agora eu vou colocar água aqui
Tonela de aditivo. Não, aditivo não. Só água, água pura. E por que, Tonela? Você não quer gastar dinheiro com aditivo? Não, porque eu preciso testar se vai ter vazamento por algum lugar. Não adianta eu querer ser todo forminha, colocar o aditivo, misturar com a água. Aí você... esse lance de aditivo gera discussões infinitas aí na internet. Porque o aditivo tem que ser assim, porque o aditivo tem que ser assado. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Mundo real. Eu vou colocar água e vou testar o carro. Se tiver tudo bem, amanhã cedo, quando o carro tiver frio, aí eu esgoto a água e coloco o aditivo que eu quiser, na proporção que eu quiser. Tá? Mas não agora. Não agora, porque você pode, se continuar um vazamento, ou se você tiver um vazamento, você pode desperdiçar o aditivo, que você não vai conseguir reaproveitar de novo. Eu abri o sangrador aqui do radiador e esse sim é o mais importante de todos, para você garantir que o ar que está aqui dentro vai sair. Eu dei a sorte do carro estar inclinado ainda nesse sentido, então provavelmente pela gravidade todo o ar já saiu por aqui, mas isso depois a gente confere. Eu vou ligar o carro agora. Outra coisa, Tonela, eu tenho lido que o pessoal está usando água desmineralizada, água da NASA, para abastecer o radiador. Muito bem, talvez eu não tenha evoluído junto com os carros, mas eu acho isso uma ideia no mínimo capitalista demais. Chega a ser um paradoxo. Você pega um Chevrolet, um Ford dos anos 40, anos 50 e anos 60, você colocava água e um pouquinho de óleo solúvel. O manual do Opala em todos os anos 80 você colocava só o óleo solúvel que vendia na concessionária. Era uma bisnaguinha desse tamanho e muito barata. Tá? E você vê muitos Opalas rodando até hoje, sem problema nenhum. Veio o aditivo ele garante que não vai ter a corrosão, que vai funcionar melhor. Ótimo, tudo bem, vamos usar o aditivo então. Agora não, agora é o aditivo e a água desmineralizada, ou a água osmose reversa e assim por diante. Por que é um paradoxo para mim? Porque se você me falasse há 40 anos atrás, olha, num Chevrolet, que é um carro de verdade, um Ford dos anos 80, isso estou falando dos refrigerados a água, tá? Porque acima deles estão os refrigerados a ar, esses num patamar intocável. Mas para os carros que necessitam da refrigeração líquida, se você me falasse naquela época que, olha, o pessoal sempre usou água desmineralizada, maravilha, ótimo, porque não vai atacar, o cloro não vai atacar os metais, que não sei o que. Hoje o cabeçote de alumínio, pô, já tinha cabeçote de alumínio naquela época também, anos 60, anos 70, e sempre se usou ou água ou aditivo, com um pouco de aditivo, o etileno glicol, que é tóxico, ou então o óleo solúvel. Então, hoje que as coisas são descartáveis, a pessoa quer usar uma água para o bloco do motor durar mais do que uma pirâmide, ao mesmo tempo que depois de 2 anos, quando saiu a ratoeira modelo 2016, com a lanterna diferente, ele vai achar que ele está ultrapassado, ele vai querer trocar. Então eu acho que a gente precisa tomar a nossa decisão pessoal de uma forma consciente, não simplesmente, e não que a água seja cara, a água é barata, mas quando você faz uma coisa sem ter a sua própria opinião e sem ter um raciocínio, você corre o risco de acabar fazendo uma coisa que vai gerar um lucro para terceiros. Bom, agora eu vou ligar o carro e deixar esquentando. Bom, ele está funcionando, a gente só vai saber se está vazando depois que a gente fechar a tampa, pressurizar o sistema e ver a ventoinha ligando. Esse barulho vem da admissão aqui, ó. Tá, é normal. Então eu vou montar o filtro de ar enquanto ele aquece e a gente já vai ter a oportunidade de dar uma volta. Tá tudo montado, já completei com água. Se a gente for bem sucedido aí o ventilador ligar, a gente perceber que não existem vazamentos, assim que o carro esfriar, a gente pode esgotar toda a água que eu coloquei provisoriamente e aí coloca aí o aditivo da sua marca preferida, de acordo com a concentração que você acredita que é a mais interessante. Se quiser colocar água deionizada, água de osmose reversa, destilada, desmineralizada, você fica à vontade, só que faça de forma consciente para ver se a relação custo-benefício está a seu favor ou a favor de quem
tá te orientando a fazer dessa forma. Uma outra observação, ele tá, assim que ele ligar a ventoinha, a gente vai poder sair para dar uma volta. No momento que eu faço uma manutenção corretiva dessa, talvez já seja interessante para você aproveitar, desde que você consiga chegar na sua casa com segurança, e já fazer uma preventiva de termostática, de interruptor do ventilador, que é o conhecido como cebolão, e assim por diante. Tonela, como é que eu faço o diagnóstico dessas peças? Eu tenho vídeo trocando válvula termostática, eu tenho vídeo explicando do cebolão, mas você pode visitar o site da MTE Thompson, ou Oficina do Saber, onde você consegue aprender tanto componentes individuais em particular, como fazer pequenos cursos online sem pagar absolutamente nada e podendo aprender de verdade como funciona um sistema de arrefecimento, independente de você ser um mecânico profissional, independente de você ser um amador como eu, ou independente de você ser apenas um curioso. Então eu recomendo fortemente que vocês visitem o site da MTE Thompson e conheçam a Oficina do Saber. O radiador já está pressurizado, o ponteiro não passa daí com a gente andando normalmente com o carro. Provavelmente, se a gente parar, ele vai chegar até a metade, vai ligar a ventoinha para refrigerar. Então, apesar de ter sido uma manutenção corretiva e é sempre melhor a gente apostar na preventiva, eu já fiz a preventiva do cebolão, já fiz da termostática, e na realidade a da bomba eu só não fiz porque girando o eixo dela a gente não notava absolutamente nenhuma folga, nenhum barulho, pelo menos da última vez que eu tinha avaliado. E agora, depois que a gente troca da original aí, que prestou bons serviços, para um produto mais novo, aí a gente nunca tem certeza de quantos anos ou de quantos meses o serviço vai durar, né? Então, de qualquer forma, tá muito bom. A gente está indo para a pista de testes, porque a Bianca, ela insiste que a gente tem que finalizar todos os carros na pista de teste. Então vamos lá, Bianca. O radiador já está completamente pressurizado e agora a gente tem certeza que não tem mais vazamento ali da bomba, que era onde a gente estava com o problema. Então, a princípio, é só a gente esperar esfriar e colocar o aditivo aí para proteger contra a corrosão. Ah, Bianca, esse carro não tem graça. Entra aqui. A gente fala que a gente não tem um apego afetivo ou sentimental pelo carro, mas é verdade, porque a gente usa ele no dia a dia. Claro, a gente não negligencia a manutenção de forma nenhuma, é um carro muito bem tratado como máquina, mas é simplesmente pra gente um meio de transporte. Pô, Tonela, mas você prefere o Uno? Eu prefiro o Uno por uma série de motivos. Mesma mecânica, no caso do 1.5 que a gente tinha era carburador, te dá muito mais mobilidade, tanto para você fazer as manutenções, quanto para você buscar um pouquinho mais de performance, coisa que na injeção você não tem o que fazer, absolutamente nada, vamos dizer, que você possa fazer num nível caseiro. Talvez um blueprint num cabeçote, num duto de admissão, mas você está restrito ali ao escapamento, que você nunca vai poder mudar por causa do catalisador. Além disso, o Uno é mais leve do que um Palio e a área envidraçada maior. E a impressão que eu tenho é que, apesar de ser o mesmo motor, um 1500 Fiasa, independente da carburação, esse daqui aparenta ter uma relação de diferencial mais longa. Então você percebe o motor funcionando sempre numa rotação mais baixa comparativamente ao Uno que a gente tinha, mas você percebe que faz falta aí, que tá longa demais, vamos dizer, a relação, porque às vezes você tá com 4 pessoas no carro, você pega uma pequena subidinha que com o Uno você tirava de letra, com esse daqui você tem que dar uma reduzida e afundar sim o pé. Mas de qualquer forma é um carro excelente para o dia a dia.
E é o carro nosso, vamos dizer assim, de uso diário para ir no supermercado ou para fazer alguma coisa assim. E os refrigerados são só para a gente curtir mesmo. Não que não dê para usar no dia a dia, muito pelo contrário, é um carro que não vai quebrar, não vai te dar problemas de manutenção, mas a gente não usa realmente porque a gente é preocupado aí com os carros. Tá joia? Muito obrigado por ver os nossos vídeos, eu espero que tenha sido útil, pelo menos para você ter o conceito aí da troca da bomba d'água nesse motor de novo. Agora já tinha sido mostrado no Uno, agora a gente mostrou no Palio, tá bom? Muito obrigado por ver os nossos vídeos e até a semana que vem.